inscrito o deputado Flávio Serafim. Ué, interromperam a inscrição? Boa noite, senhoras e senhores. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente está chegando aqui à nossa quarta audiência, que é a terceira que eu pude participar, e queria ser repetitivo numa crítica que é com relação à falta de divulgação. Que foi dito em outras audiências, a Prefeitura está gastando acho que 50 milhões com propaganda, podia usar a propaganda para mobilizar a cidade, sem dúvida nenhuma deixaria um saldo político para a cidade e para o próprio governo muito maiores. O processo de construção de um plano diretor com maior participação, mais participativo, seria muito mais interessante. Em segundo lugar, reconhecer, acho que a gente teve hoje aqui a notícia de uma boa mudança, que é a flexibilização do calendário, fazendo as audiências da próxima fase em janeiro. Acho que isso é o mínimo para que, de fato, o que a gente tem discutido nessas audiências não seja simplesmente dispensado e vocês possam processar e levar em consideração. Acho que deveria ser aproveitada essa dilatação no calendário e, nas próximas semanas, realizar novas audiências. Outras regiões. Essa audiência aqui, por exemplo, está bastante esvaziada. A audiência do centro, que não pude estar presente, soube também que não estava tão cheia. Acho que, por exemplo, uma audiência na Zona Sul, que não é uma das regiões da cidade, mas que tem características próprias, poderia ter uma discussão em área mais vertical, mais adensada da cidade. Acho que outras regiões da cidade mereceriam audiências para fazer uma discussão mais aprofundada desse planejamento. Bom, acho que a gente aqui, nessa escola, onde a gente fez algumas audiências para discutir o PUR, é simbólico de que essa discussão do calendário não é uma discussão qualquer. Durante o PUR, a gente questionava que o plano diretor tinha que estar sendo feito antes do plano urbanístico, por razões óbvias. E a gente agora, das 4 audiências, eu participei de 3. Nas 3 surgiram propostas de mudança nas regiões da cidade, e mudanças, todas elas que interferiam em Pendotiba, inclusive uma do atual vereador Daniel Marques, que era secretário de Meio Ambiente na época, apresentada pela assessoria dele, e se a gente mudar a região, o PUR já vai se tornar defasado antes mesmo de ser votado. Então vai ter que ser emendado, ou seja, vamos ter que partir para a lógica do remendo, quando a gente já está num processo onde o nosso instrumento maior de planejamento da cidade já vem num processo de mais de 10 anos de atraso na sua atualização. Então, acho que a construção do calendário, ele não é um detalhe, tanto para garantir a participação da população, quanto para garantir também que esse planejamento de fato seja efetivo. Nesse sentido, eu queria reiterar que um diagnóstico falho, ele implica também em um projeto falho. E aí, aqui o PUR de Pendotiba, mais uma vez, é exemplar que quando mapeia os vazios no plano, ele acaba não prevendo depois as zonas de especial interesse social em áreas vazias para promover a habitação. Agora, no plano diretor, isso se repete. Todas as áreas apontadas no mapa como áreas de especial interesse social são áreas já habitadas, são áreas que já hoje são habitadas. Então isso agrava uma série de características da cidade. A gente sabe que Niterói tem um problema do seu estoque de terras, que não é tão farto, mas que existem ainda vazios urbanos que não são cobertos com área vegetal, que não são cobertos com vegetação nativa. A gente sabe que há grandes imóveis vazios, públicos e privados, que também não aparecem aqui nesse mapeamento. Então, falar em função social da propriedade somente em tese, sem aprofundar esse mapeamento, nos joga para a falta de planejamento com relação a uma política habitacional efetiva, que incorpore áreas de especial interesse social para que a gente, de fato, planeje esse nosso processo de urbanização. Então,
E é um problema que, de alguma forma, a gente vê atravessar esse plano diretor sobre uma outra vertente, que é o quê? Niterói já tem uma quantidade de domicílios em aglomerados subnormais acima da região metropolitana. A gente sabe que tem questões de metodologia que podem interferir nesse percentual, mas ele diz para a gente alguma coisa, tanto que ele está aqui no plano diretor. A gente sabe também que Niterói tem uma área maior de aglomerados subnormais do que a região metropolitana, mesmo tendo também um percentual de renda muito maior do que o de toda a região metropolitana. E, por outro lado, é uma cidade onde o preço da terra também é muito caro. Então, se a gente não tem uma política urbana que mapeie essas áreas, possíveis vazios urbanos que possam ser transformados em áreas de especial interesse social para fazer habitação popular, o que a gente está fazendo é jogando a população pobre para a periferia, para encostas, para áreas que não são áreas desejáveis. Isso tem impacto diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, e essa cidade aqui é uma cidade marcada. Conclua, deputado. E essa cidade é uma cidade marcada com um trauma que não pode ser esquecido, que é a tragédia do Bumba, que não foi só a tragédia do Bumba, foi a tragédia de diversas regiões. Algumas das pessoas que estão aqui, lideranças comunitárias, né, têm, acho que, a obrigação, né, de não deixar de esquecer, porque foram eles que perderam seus parentes, seus amigos mais próximos, etc. Então, assim, para concluir, o que eu acho que esse plano diretor, ao tratar o aquecimento do mercado imobiliário e o adensamento de algumas regiões, sem incorporar uma discussão de ocupação de vazios urbanos através da criação de novas áreas de especial interesse social, acaba fazendo, é uma concessão, mais uma vez, à lógica da especulação imobiliária e a um desenvolvimento. Acho que queria fazer aqui essa crítica, reiterando a necessidade de que sejam aprofundadas essa discussão sobre vazios urbanos e imóveis que possam ser revertidos no futuro, né, ou áreas com imóveis vazios para que possam ser revertidas em novas áreas de especial interesse social e voltados para a moradia. Senão, o debate da função social da propriedade fica só em tese e isso acaba atrapalhando, né, no nosso planejamento urbano. Muito obrigado, deputado. Registrar a presença do presidente da Associação de Moradores do Sapê, o Linho, e chamar o Ney Carvalho, da Associação de Fazendinha, para fazer uso da fala. E registrar também que nenhum morador, até agora, que fez uso da fala, falou menos de 5 minutos. A mesa tem sido bem flexível nas falas, mas a gente tem que ter ordem e tocar os trabalhos com tranquilidade. Ney Carvalho. Boa noite. Eu queria saber, eu fiquei com uma dúvida durante a apresentação. Eu vi que um grande número de pessoas saem de Niterói diariamente, provavelmente para ir trabalhar no Rio, né, que é onde a maior movimentação de pessoas da cidade. E entra na cidade um número maior 2 vezes, se não me engano. E essas pessoas vêm para Niterói para trabalhar, para estudar, ou a gente está contabilizando aí as pessoas que vêm para Niterói para ir para o Rio? Porque nós, para trabalhar e estudar. Ok. E dando continuidade a isso aí, eu penso o seguinte: boa parte dos moradores de Niterói, a gente viu que a gente tem uma renda alta, né? Então essa renda vem boa parte de outros municípios do Rio, provavelmente, que é onde a maioria das pessoas de salário alto em Niterói mora. Considerando que a gente tem também uma faculdade aqui, eu queria dar uma sugestão de prever, por que a gente não faz uma previsão no plano diretor de se criar polos de tecnologia, ou de incentivar a criação de empregos que acolham essa mão de obra especializada que Niterói tem, que hoje trabalha fora do município, e que a gente forma todo ano na UF centenas de jovens que saem capacitados, mas que provavelmente vão trabalhar fora de Niterói, porque o comércio, condomínios, não absorve essa mão de obra especializada. E a gente tem ela. Então, eu queria deixar como sugestão
que seja previsto aí, que seja se conseguir polos tecnológicos, a gente sabe que são empregos bons com alto salário. E o segundo ponto, a gente tem, paralelo ao plano diretor, a gente tem discutido o plano urbanístico de Pedotiba. E a gente existe, mais precisamente no Sapê, a divisão do bairro Sapê com o bairro Caramujo, ela não retrata a realidade. As pessoas que moram no Sapê, a gente descobriu que essas pessoas são moradores do Caramujo, condomínio Floresta Azul e a comunidade Bela Vista. E pelo que se ficou sabendo durante o plano urbanístico, essa divisão, essa mudança só pode ser feita no plano diretor. Então, se a gente não fizer isso agora, mais 10 anos se pensando a cidade errada, porque eu tenho certeza que quando a prefeitura pensa no Sapê, não considera aquela população ali que pega o ônibus Sapê, que estuda no Sapê, que se Sapê tivesse um posto de saúde, usaria o posto de saúde do Sapê, o lixo do Sapê, a água Sapê, só que ela é pensada como Caramujo. A mesma coisa do pessoal que mora no buraco, Poço Largo, aquela região ali. O pessoal usa o ônibus Sapê, sai, entra pelo Sapê, mas é Ititioca. Então, a escola, se você for na escola de Carneiro, no Sapê, 5 horas da tarde, você vai ver que as crianças, muitas crianças dali vão para o Poço Largo, são dali do Bela Vista, mas eu tenho quase certeza que quando se vê uma escola para um bairro, se olha a população daquele bairro, daquela área territorial. Só isso, obrigado. Obrigado. José Plácido, da Associação de Moradores do Cantagalo. Boa noite. Eu me inscrevi ao PPU, porque eu vi algumas questões sendo faladas aqui, e lá no Cantagalo nós temos 7.500 moradores. São cadastração oficial esses números, são cadastrados pelo médico de família, e você pode ir lá no médico de família que ele vai te dar essa relação de moradores que moram lá. E lá naquela região não existe uma área de lazer. E a população está envelhecendo, foi mostrado aí que a população de Niterói é mais velha do que a criança. Está nascendo menos criança agora, não é isso? Mas no Cantagalo, tanto tem velho como tem criança, nasce muitos meninos lá, os caras trabalham bastante. Então nós precisamos de uma área de lazer. E a única área de lazer que nós temos hoje é o CIEP abandonado pelo governo do estado, que largou em 2012, Sérgio Cabral deixou o CIEP abandonado, e esse CIEP hoje está sendo usado para as crianças fazerem lazer lá. Com a questão, eu fui na CLIM 2 vezes, pedi para fazer uma capina no CIEP, eles não limparam o CIEP, alega que é área do estado. Ora, meu Deus, isso é um clamor. Nós precisamos que o estado faça a parte dele, mas precisamos que o município também faça a parte dele, ou seja, limpar aquilo, minimamente limpar aquilo ali, fazer uma roçada, botar uma roçadeira, roçar aquele espaço ali, porque as crianças se ocupam aquilo ali como área de lazer. Esse é um fato. Então peça na correção do plano diretor que aquela reserva que existe ali, atrás do Pinto de Almeida, Pipico, atrás do Pinto de Almeida, onde construíram aqueles blocos do Pinto de Almeida, tem uma reserva ali. Que aquela reserva ali, ela seja preservada como uma reserva, porque nós estamos sabendo que a Pinto de Almeida comprou do Tudo Pedra até a chácara do Alemão e vai construir bloco de apartamento ali. E aí, o que é que se faz? E, com certeza, a população do Cantagalo vai ficar espremida ali, com certeza daqui a pouco está sendo expurgado de lá. Então, nós precisamos é que aqueles moradores que moram no Cantagalo, eles sejam respeitados o direito da moradia deles lá. Eles sejam respeitados ali, sejam titulados, porque havia uma luta do governo, nós com o governo do Estado, desapropriamos aquelas áreas ali nos anos 80, e eram as áreas de interesse social para habitação popular. E essas pessoas amanhã vão sair de lá sem nenhum direito. Então precisamos que essas pessoas sejam tituladas da onde eles moram. E que essas áreas, hoje, que são chamadas de reserva, elas sejam respeitadas como reserva. E precisamos da área de lazer.
Não tenho nenhuma coisa técnica que eu possa apresentar, mas o meu sentimento de pessoas que moram no Cantagalo há 45 anos, preciso que aquilo seja feito. E eu já estou velho também, eu tenho 74 anos, preciso da área das Azeias, calçada é pronta. Obrigado, Cássio. Dalton Filho. Dalton Filho. Boa noite a todos. Eu vim mais para minha primeira audiência, as outras eu não tive ciência, mas vou nas outras que vem aí. A Praia da Bahia eu queria saber quando é que é, porque eu moro em São Francisco. Pois bem, meu ponto a gente tem, vocês não falaram base de ocupação de solo, mas assim, o que a gente percebe lá em São Francisco, e esse senhor acabou de dizer da região dele, idem, que a lógica da construção imobiliária, da especulação imobiliária é mandatória ainda neste governo. Me desculpe, mas eu vejo isso todo dia. Neste governo continua sendo a lógica imobiliária. Então, a gente fica refém de planejamentos que são feitos a quatro mãos com o setor imobiliário e imposto no resto da cidade. Isso sempre ocorreu nos outros governos e esse, pelo jeito, não está querendo mudar esse quadro, infelizmente. O que acontece é que vocês estão falando aí em planejar a cidade, preservação ambiental, e o que a gente consegue ver vocês estão adensando. O meu bairro, por exemplo, está sendo adensado criminosamente. Tem exemplos, se vocês quiserem, eu passo depois os exemplos para vocês. Está se desmatando absurdamente, criaram um advento da lei de vila, que é o maior absurdo que existe. Isso só beneficia o setor imobiliário. Os caras pegam uma área pequena e botam um montão de casa. Para isto, se tem uma árvore, ele tem que tirar. E é o que está acontecendo lá. É o que está acontecendo lá. Eu espero muito, secretária, que a senhora mude a lógica e a percepção da população com relação à Secretaria de Urbanismo, que sempre foi um braço avançado do setor imobiliário aqui na cidade. Eu lamento se isto continuar acontecendo nesse plano diretor. Eu tenho muito medo dessa mudança do plano diretor, porque se já estava ruim, com a lógica aí que aquela moça botou do BIO mandando ainda na cidade e outros desse grupo que bancam vários vereadores, a minha preocupação é que vai mexer no plano diretor para que direção? Tá certo? Tem que ter muito mais audiência, na minha opinião, antes de mudar. Tem que ouvir essa população que vê todo dia. Eu trabalho aqui, eu moro aqui, mas eu trabalho no Rio e a gente vivencia isso todo dia. Eu não preciso trabalhar em Niterói para vivenciar. Então, eu lamento muito se isto... A lógica imobiliária, como o Flávio Serafim falou aqui, não sou partidário de ninguém, não tenho partido, sou só um cidadão que mora aqui, que tem preocupação na cidade. Ela está sendo imposta também nesse governo, o que eu lamento, porque acho que as pessoas votaram um pouco tentando mudar isso, e não está acontecendo, tá certo? Por favor, revejam a ocupação do solo. Porque não adianta discutir de mobilidade, discutir de meio ambiente, se vocês estão liberando construções a rodo pela cidade para manter essa lógica perversa dessa relação promíscua do setor imobiliário com o poder público, que sempre teve em Niterói. Não sei o que estou dizendo, eu acho que tem muita prova aí. Tá? Por favor, só tenham em mente isso nesse plano diretor, que não vai passar despercebido, tá certo? Eu acho que esse plano é para 10 anos e eu espero que vocês pensem nisso. Tudo está sendo acontecendo. Crise hídrica, crise ambiental, tudo está sendo. Eu espero que vocês consigam preservar, não só no discurso, mas no planejamento que vocês estão aí pensando. Ok? Obrigado. Muito obrigada. Professora Regina Beristain. Boa noite a todos e todas. Bom, eu acho que eu vou repetir algumas coisas aqui, porque eu acho que vale a pena serem repetidas. Eu vou bater mais uma vez na tecla da participação. E dizer que eu fiquei surpresa quando eu cheguei aqui e vi o plenário praticamente vazio. Quando eu estava a caminho, depois da minha aula, porque a minha aula não dá para chegar às 6h30, e isso é outro aspecto que eu acho que precisa ser revisto. As pessoas trabalham
os cidadãos, ainda bem que trabalham, e não conseguem chegar aqui às 6h30 da tarde, porque para chegar às 6h30 da tarde, eu levei 1 hora do Ingá até aqui. Então eu teria que ter saído da minha aula às 5h30 para poder chegar aqui às 6h30. Isso é uma coisa. Depois eu acredito que o espaço da participação é o espaço do debate, não necessariamente do consenso, que aliás não acredito em consenso numa sociedade como a nossa, com interesses diversos. O que a gente tem que fazer é discutir a exaustão que cidade é essa que estamos querendo. E aí eu tenho me perguntado por que é que nessas audiências públicas eu não tenho visto representantes de alguns setores. E a pergunta que eu faço é: será que não precisam estar aqui? Será que não querem participar? O que é esse processo? Por exemplo, eu não vejo aqui representantes do capital imobiliário, que seria um contraponto para a discussão com as questões da habitação de interesse social. Então, eu acho que a gente está precisando, em primeiro lugar, fazer com que as audiências públicas sejam no horário que as pessoas possam estar. Eu já propus uma outra dinâmica de não palco e plateia, porque isto afasta e não viabiliza, nem possibilita, nem motiva o debate. Deixar que o debate ocorra, não se sentir perseguido quando as opiniões são contrárias à da mesa. A gente precisa aprender a escutar as vozes que são dissonantes daquilo que a gente acredita, nem por isso desqualificar, mas pensar e continuar debatendo. Depois, mais uma vez eu trago a proposta de uma audiência pública por região. Eu não sei se tem algum morador da região leste aqui, mas aqui uma pessoa. Então, essa audiência pública é para 2 regiões, ela devia estar muito mais cheia. Então, que se faça uma audiência pública na região leste. Depois eu queria saber também, que isso não me foi respondido na audiência passada, se nós teremos debate sobre as propostas. E quando eu falo as propostas, é a lei que será entregue na Câmara de Vereadores, porque sem ela não estarão garantidos os cenários nem as diretrizes que discutimos aqui. Depois eu queria perguntar pela identificação dos vazios urbanos, dos assentamentos, o levantamento da dívida de IPTU, do levantamento dos terrenos públicos, porque sem isso nós vamos estar postergando mais uma vez a discussão sobre uma política habitacional séria e consequente. Sem a gente identificar esses pontos, não adianta falar de déficit habitacional ou de que estamos construindo 1000 unidades. Aliás, a gente deve identificar as áreas vazias, inclusive as parcelas menores, para que a gente possa ter soluções mais inclusivas. Ou seja, mistura de classes no mesmo território, que é o que a gente almeja. Uma cidade democrática que acolhe em todas as suas regiões população de várias classes sociais. É nisso que está a riqueza da cidade. Bom, eu vou ter que parar aqui, né? Porque agora eu espero realmente ver essas informações, porque a gente pediu essas informações no pool de Pendotiba, não era a hora. Nós pedimos isso anteriormente no plano de habitação, também não foi a hora. Agora a gente está na hora do plano diretor. Eu espero que tenha chegado a hora. Obrigada. Obrigada, professora Regina. Joaquim Jorge. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Joaquim Jorge, eu moro no Sapê
Eu gostaria de parabenizar os que estão presentes, né? Eu tenho ouvido muito falar, as pessoas criticar quem não está. Eu acho que o número, quantidade, não sei, eu acho que aqui tem muita gente, eu percebo, eu acho que eu estou muito importante aqui, e a importância de cada um de vocês em contribuir nesse debate, né? Eu moro no Sapê, gostaria também de ver, né, sinalizado uma área poliesportiva ali no Sapê, que nós também não temos praça, né? Uma praça poliesportiva, mas eu gostaria de agradecer, né, que a gente vem há muitos anos, desde 2003, pedindo o nosso plano urbanístico, né? Nosso PUR, Pendotiba não tinha, Sapê também faz parte da região de Pendotiba, e agora nós estamos vendo isso aí acontecer. Para mim é muito importante esse gesto, né, de acontecimento nesse momento, que a gente não tinha plano diretor. E gostaria de parabenizar todos que estão aí e agradecer a presença de vocês. Agora, eu também acho que muitas coisas muitas críticas que aconteceram aqui, eu acho que o plano, acho que não era nem aqui. Eu acho que era para estar construindo mais coisa. Muitas vezes, às vezes as pessoas falam também da participação popular, as pessoas veem tanta crítica nessas audiências que as pessoas também, certo, não deixam a sua casa. Eu acho que aqui a gente pode construir muito mais coisa do que, e muitas críticas que não são cabíveis aqui, certo, que as pessoas pudessem levar essas críticas para os locais, certo, realmente, certo, que essas críticas cabem. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Priscila, próxima inscrita. Oi, boa noite. Meu nome é Priscila, eu sou moradora aqui também do Badu. Eu queria aproveitar a fala daquele outro senhor ali de barba a respeito dos espaços vazios. Agora, falar também que a gente é muito favorável para que todas as pessoas de Pendotiba convivam em harmonia, independente da classe, do sexo, do credo. O fato é o seguinte, do lado da minha casa, no Badu, como ele disse, ao invés de se procurar terrenos desse tamanho inteiro aqui desse CIEP, que era de Mata Atlântica e foi totalmente devastada para a construção de empreendimentos. Então, eu estou aqui com alguns vizinhos, né, pedindo que existem vários terrenos vazios na própria estrada Caetano Monteiro, como o rapaz ali falou, devem ter outros. Agora, não dá para a gente pegar áreas com essa preservação ambiental pífia que a gente tem em Pendotiba, são pequenos fragmentos só, e pegar áreas desse tamanho aqui, imenso, para construir prédios de 1.000 unidades, 500 unidades. Então, isso é uma questão. E não tem estudo de impacto de vizinhança, eu que sou colada ali nunca vi nada disso, de estudo de impacto, de nada. Em relação ao diagnóstico de vocês também, eu não sei de que forma foi feito, eu vou olhar no site, mas também eu não vi nenhuma movimentação de consulta aos moradores em relação a isso. Eu acho que a ideia que o Ricardo apresentou do parque é fantástica. Eu acho que a gente tem que, depois dessa devastação, todo tipo de bicho, óbvio, sem casa, invadiu a minha casa. Eles estão, cobra, tudo isso, né? Então, eu acho que a questão do parque, ela vai sanar a falta de áreas de lazer comuns e vai preservar o que a gente tem. Eu não consegui ver em hora nenhuma qual é o percentual preservado de áreas verdes em Pendotiba. Eu queria muito saber. Eu não sei se é 30, se é 40, se é 20. E quanto que o plano pretende? Se a gente vai tomar uma direção de manter, então se a gente tem 40% de área verde, a gente vai manter as 40%? Ah, não. Vamos regenerar algumas áreas, então? Vamos elevar 50% de preservação? Isso é fundamental. Outra coisa que eu também não vi no plano é a mobilidade urbana, ela é tratada só pela questão rodoviária. Achei legal a questão dele de ponte, não ponte, mas eu acho que a gente tem que pensar em transportes coletivos alternativos só aos rodoviários. Tem muito modal aí, como o seu Plácido falou, ali no Parque da Colina, em Gargala, tudo. Óbvio que tem uma engenharia de tráfego aí que pode ajudar, mas por que ficar só na rodoviária? Então, é isso. Eu queria, por gentileza,
se inclusive, já que eu estou falando com a própria secretária de Urbanismo, se vocês puderem disponibilizar para nós o licenciamento do empreendimento Minha Casa Minha Vida no Alto de Pendotiba, bem como as licenças, entender por que uma área daquela, toda verde, foi desmatada, é uma coisa que a gente quer muito saber. Obrigada. Obrigada, Priscila. O último inscrito, Renato Parandier. Boa noite a todos. Quem me conhece, eu trabalho na Secretaria de Urbanismo, com a secretária Verena. Muitos devem estar achando estranho estar aqui hoje, mudando de posição com a secretária, né? Em primeiro lugar, secretária, queria dar os parabéns pelo esforço, sou testemunha, trabalho com ela diariamente para poder viabilizar a revisão desse plano diretor. Não é fácil fazer divulgação, por menos aderente que a população seja. Há um esforço, muitas vezes não é percebido, mas ele existe. E eu acredito que o esforço é cada vez maior e demora tempo para pegar na população a ideia de se revisar um plano diretor, até da importância de estar aqui presente. Além disso, eu queria aproveitar a informação de que a etapa de cenários foi adiada para janeiro do ano que vem, ou seja, teremos mais tempo. E aí, pegando carona na fala que pessoas já fizeram aqui, o deputado Flávio Serafini fez, a professora Regina, durante esse período, essa extensão de período agora, daqui até janeiro, que a Secretaria promovesse seminários temáticos para discutir temas polêmicos do plano diretor. Polêmicos porque eu estou percebendo desde a primeira audiência que a habitação de interesse social é um tema polêmico. Porque fica parecendo que a Secretaria ou a Prefeitura, por não mapear determinada qualidade de lote urbano, se nega a promover a produção de habitação de interesse social. Ao mesmo tempo, nunca se produziu tanta habitação de interesse social na história desse município. São 3.500 unidades contratadas nesses 2 anos e meio. É contraditório. A gente precisaria de um debate mais qualificado para começar a esclarecer de forma transparente essas contradições. Um outro tema polêmico é o adensamento. Acho que eu me coloco à disposição de estar presente nesse seminário, faço inteira questão, porque desde o PUR de Pendotiba, desde a operação urbana consorciada, agora no plano diretor, adensamento é um tema polêmico para a cidade. É um tema que as pessoas não conseguem ainda entender a relação entre espraiamento, que é o contrário de se adensar, e os impactos na mobilidade da cidade. O mundo inteiro hoje, não tem um técnico, não tem um acadêmico com alguma produção relevante, comprometido de fato com a sustentabilidade, que defenda o espraiamento urbano. As Nações Unidas, o painel das mudanças climáticas, todos colocam o adensamento como um fator-chave para a sustentabilidade das cidades no século XXI. Estamos aqui falando o contrário. Alguma coisa está muito errada nessa visão, nessa percepção. Fica parecendo também, secretária, que só quem quer o adensamento é a prefeitura. Então, chamar a academia, né, professora Regina? Para a gente, me coloco à disposição de na UF fazer um seminário específico sobre habitação de interesse social e específico sobre adensamento. Estou aqui me colocando publicamente à disposição para participar de um debate desse, chamando outros professores, chamando outros técnicos, chamando a comunidade técnica e científica e de preferência internacional para a gente discutir de forma responsável esse assunto. Porque chegar aqui e dizer que eu substituí uma casa por 30 apartamentos acabou com o trânsito da cidade. Isso não tem... Eu falo isso para a população que está aqui, gente, assim, com todo carinho. Essa percepção não tem fundamentação técnica em nenhum lugar da literatura. Não tem. E eu falo isso como um estudioso que é apaixonado por esse tema, há muitos anos pesquisando nesse tema, publicando nesse tema. Não tem na literatura ninguém que diga que isso traga prejuízos desses todos que são colocados aqui. Então acho que está na hora da gente fazer um seminário para fazer um debate responsável sobre esses temas, de forma clara, transparente, honesta, franca. Tá certo? Obrigado.